Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Governador Belivaldo, defenda a vida. Queremos retornar às aulas com segurança. Vacina já para todas e todos, com prioridade para as trabalhadoras e trabalhadores da educação. Testagem em massa dos estudantes e condições sanitárias. O Sintese na luta em defesa da vida. Sem vacinação, a educação não tem segurança. Sintese. Somos muitos, somos fortes. Olá, boa tarde! Começa agora o TV Sintese. No programa de hoje, você vai assistir a uma entrevista com José Dias Firmino dos Santos, coordenador do Fórum em Defesa da Grande Aracaju. Sim, companheiros, teremos o nosso quadro Direito é Seu e Cine Resistência. E por falar em resistência, vamos à luta? Afinal, a vida é curta para ser pequena e é a nossa luta que nos faz grande. Então, bora começar? Roda a vinheta! E vamos começar o nosso programa em ritmo de cinema. Veja agora a nossa sugestão de filme para você assistir nesse final de semana. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. No Cine Resistência de hoje, vamos indicar o filme O Líder da Classe. O filme narra a história real de Brand Cohen, um professor norte-americano que convive com a síndrome de Tourette desde os 6 anos. Na infância, Brand foi humilhado na escola por colegas e também por professores, pelos barulhos e movimentos involuntários que produzia. Já adulto, Brand tentou arrumar emprego em várias escolas, que o recusaram por ter essa doença. Mas na escola em que o aceitou, tornou-se o professor que sempre quis ter. Para assistir, vocês já sabem. Basta ir lá no YouTube, colocar o nome do filme, O Líder da Classe, e bom divertimento para todo mundo. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Muito bem! O nosso entrevistado de hoje, do quadro O Fato de Fato, é José Dias Firmino dos Santos, ou como é conhecido, José Firmino. Firmino é pós-graduado em Gestão Urbana e Planejamento Municipal pela Universidade Federal de Sergipe e é coordenador do Fórum em Defesa da Grande Aracaju. Boa tarde, José Firmino. Tudo bem? A minha primeira pergunta para você é a seguinte. A Câmara de Vereadores de Aracaju aprovou projeto de lei da Prefeitura que criou novos bairros em nossa capital. No entanto, o Fórum em Defesa da Grande Aracaju identificou vários problemas dentro desse projeto. Conta pra gente quais são esses problemas. Entre os principais problemas que o Fórum identificou na aprovação dessa transformação da zona de expansão em bairros, primeiro está a questão da legislação federal que não foi respeitada pelos vereadores de Aracaju. A norma prevê que precisa fazer audiência pública, precisa ouvir as comunidades, e isso foi desrespeitado pelos vereadores e também pelo prefeito da cidade. Em segundo lugar, é que não foram respeitadas as tradições, os costumes, as raízes da população local. E isso feriu bastante na hora que os povoados foram divididos. Para se ter uma ideia, parte de um povoado ficou em um bairro novo, parte de outro povoado ficou em outro bairro novo, e isso causou um grande transtorno, uma grande confusão dentro das comunidades aqui da zona de expansão. O que mais chamou a atenção foi com relação ao povoado Robalo. Conta para o pessoal de casa o que exatamente aconteceu. Em cada povoado aconteceu um problema diferente, mas no Robalo foi o mais gritante. E estranho que a prefeitura nem a Câmara perceberam isso com antecedência. Mas para você ter uma ideia, a parte central do povoado Robalo
onde está o comércio de muitos anos, um comércio tradicional e já enraizado, onde estão 2 escolas, inclusive a escola do estado e a escola do município, e principalmente onde está a paróquia, cuja padroeira Santa Terezinha é do povoado Robalo. Toda essa área que eu acabei de citar foi deslocada para o povoado São José, para o novo bairro São José dos Náufragos. E isso assustou bastante a população local e caiu como uma bomba dentro do povoado Robalo. Para o Fórum, como essa criação de novos bairros deveria ser feita? Em primeiro lugar, Aracaju está com muitos anos de atraso na revisão do plano diretor. E como o plano diretor deve ser encaminhado para revisão na Câmara de Vereadores ainda este ano, o mais prudente seria que o prefeito encaminhasse a revisão do plano diretor, e dentro da revisão do plano diretor é que se discutiria a criação ou não de novos bairros ou a transformação da zona de expansão em uma zona rural, em bairros. O mais prudente seria por esse caminho. E em segundo lugar, é que a zona de expansão é tão frágil do ponto de vista ambiental e tão desestruturada do ponto de vista de você não ter esgoto, drenagem, vias pavimentadas, vias com as larguras adequadas, que não tem como se criar bairro agora na zona de expansão. Quais as consequências para as comunidades das mudanças empreendidas pelo projeto de lei da gestão de Edivaldo Nogueira, aprovado pela Câmara de Vereadores? Bom, os povoados, apesar de ser povoados, têm suas vidas próprias. Os povoados já vinham com suas tradições. É diferente entre criar transformar uma zona de expansão, que são povoados, em bairros, e desmembrar uma parte de qualquer bairro que já está estruturado e transformar em bairro. Ou seja, para criar um bairro numa zona urbana, numa zona que já tem estrutura, não tem muito problema. Mas para transformar uma zona de expansão, que tem seus costumes, suas tradições, que tem seus problemas, é diferente. Então, o que faltou no prefeito Edivaldo Nogueira e também na maioria dos vereadores foi ter esse time, foi ter essa compreensão de que transformar povoados em bairros não é uma coisa muito simples e não pode ser feito da forma como a Câmara de Vereadores fez. Quais ações o Fórum tomará na busca de reverter essa situação? Em primeiro lugar, a nossa esperança é que o prefeito Edivaldo Nogueira, ao perceber esses problemas, aliás, que nós avisamos com antecedência a todos os vereadores que tinham esses problemas dentro do projeto de lei, ele não sancione a lei do jeito que está. Ele sancionando, o Fórum já adotou uma série de medidas para que possa reverter a situação. Entre elas, nós vamos protocolar uma denúncia junto ao Ministério Público Estadual e também estamos estudando uma tese jurídica para que a gente possa ajuizar uma ação para que toda essa mudança seja derrubada caso o prefeito de Aracaju sancione do jeito que está. O que faltou foi, primeiro, englobar a questão da criação dos bairros na zona de expansão dentro do projeto de lei do plano diretor, que o plano diretor está atrasado desde o ano 2000. Aracaju não tem planejamento urbano há 2 décadas. Então, faltou o prefeito Edivaldo Nogueira incluir a revisão do plano diretor junto com a criação dos bairros na zona de expansão. E, em segundo lugar, faltou todo um ritual que é previsto na norma, no Estatuto da Cidade, que é, sobretudo, realizar audiências públicas em todas as comunidades para que os moradores pudessem ser ouvidos e pudessem colocar a sua impressão sobre a questão. Firmino, para terminar, deixe uma mensagem para o povo aracajuano sobre esse assunto. Aracaju precisa eleger vereadores, eleger uma Câmara de Vereadores que tenha compromisso com essas questões urbanas, que tenha compromisso e que tenha essa compreensão, essa visão com o direito à cidade. Não só os vereadores, mas também os prefeitos precisam entender que toda a população tem direito à cidade, tem direito de ir e vir. A cidade precisa ser confortável, a cidade precisa ser planejada para que cada cidadão entenda que a cidade pertence a ele e para que cada cidadão, ao sair de sua casa para o seu trabalho, para o seu lazer ou para outra atividade, ele sinta prazer em circular na sua cidade. Ao contrário, cidades mal planejadas, cidades que não têm um planejamento há muitos anos, como é o nosso caso em Aracaju, a pessoa se sente mal ao sair no portão, ao sair na rua, porque vai enfrentar trânsito ruim, enfrentar lama, enfrentar congestionamento, violência, má iluminação, e tudo isso faz parte de uma cidade bem planejada, organizada, e esse é um dever dos prefeitos e dos vereadores. Sou arara, sou mangabeira, sou
Aracaju. Sou beleza, sou a brisa, sou Aracaju. Sou alegria, sou simpatia, sou calor. Amo viver aqui, famosa Aracaju. Quem nasce a Ju sabe receber e agradar. É gente boa sempre querendo ajudar. Feito caju, fruto doce, riqueza, pois venham provar. Saúde pra gente é viver e se alegrar. Sou a garça voando pelo rio Sergipe, descanso no meio do manguezal. Sou o caranguejo, respeito e indefeso, tá tudo legal. Sou pesca, sou a força do artesão, o samba de coco é meu quintal. Sou orgulho, sou amor, sou Sergipe, sou o meu lugar. Sou arara, sou mangabeira, sou caju. Sou beleza, sou a brisa, sou Aracaju. Sou alegria, sou simpatia, sou calor. Amo viver aqui, sou Aracaju. O sistema está passando feito um rolo compressor em cima de você? Então, preste atenção. Vem aí o nosso quadro O Direito é Seu. O direito é seu. Queridos professores, queridas professoras, vamos dar continuidade a comentar o que aconteceu com a votação da PEC 186 de 2019, hoje promulgada e chamada de Emenda Constitucional 109. Bem, infelizmente, já não basta o colapso à saúde com responsabilidade do governo federal e não querer enfrentar com responsabilidade a pandemia da Covid, o Congresso Nacional, através de boa parte dos deputados e senadores, votaram na PEC, ou seja, disseram aos quatro ventos que a votação da PEC é uma esperança para a finança do Brasil e para a concessão do auxílio emergencial que ficará entre R$ 150 a R$ 375 e que será pago somente por 4 meses. Mas nenhum desses que votaram a favor da PEC tiveram a hombridade de informar para seus eleitores quem serão os mais afetados com a aprovação da PEC. Será que eles serão os mais afetados? Ou existe um grupo de cidadãos e trabalhadores que foram escolhidos como patinho feio dos problemas financeiros do país? Vejamos, pessoal. Inicialmente, vale ressaltar que a PEC 186, hoje, Emenda Constitucional 109, surgiu em 2019 com o objetivo de destruir toda e qualquer forma de ajuda do Estado, seja União Federal, Estados e municípios, a qualquer investimento em setores de grande importância para todos nós. Nesse caso, saúde, educação e assistência social. E que esses investimentos, na verdade, devem ser usados para o pagamento de juros aos grandes bancos brasileiros e, com isto, enriquecer ainda mais a milionária burguesia brasileira. É bem verdade que se a PEC passasse na forma como Bolsonaro e Guedes queriam, seria o fim do Estado Social que o Brasil abraçou em 88, logo após a terrível e sangrenta ditadura militar. Mesmo sabendo que ainda existem outras PECs a serem votadas e que essas tentam dar o fim a este Estado Social, os partidos da oposição conseguiram se articular e retirar do texto aquilo que poderia ser o mais prejudicial de tudo o que estava posto, ou seja, conseguiram retirar as desobrigações dos repasses governamentais à educação e à saúde. Novamente, o governo federal colocou nos seus alto-falantes que só poderia pagar o novo auxílio emergencial, que está entre R$ 150 a R$ 375 e será pago somente por 4 meses, se a PEC fosse aprovada. Mas omitiu para boa parte da população quem inicialmente sofrerá com isso e por quanto tempo será esse sofrimento. Para o governo federal e para todos aqueles deputados que votaram a favor da PEC, os principais causadores dos problemas financeiros brasileiros são os servidores públicos, sejam eles vinculados ao governo federal, aos governos estaduais e aos governos municipais. E por que isso?
Bem, segundo o governo federal e os deputados que votaram a favor da PEC, tanto os aumentos salariais e diversas promoções e gratificações concedidas a todos os servidores públicos seriam um grande desgaste nas finanças públicas brasileiras. Logo, eles queriam acabar de vez com os aumentos salariais e promoções aos servidores públicos. Mas depois de muita luta no Congresso, a oposição conseguiu retirar do texto da PEC a proibição da não concessão da promoção aos servidores. Contudo, infelizmente, não conseguiram derrubar a proibição do aumento salarial. Dessa forma, a PEC foi aprovada proibindo que todos e quaisquer servidores públicos, seja este da União, dos estados e dos municípios, tenham qualquer aumento salarial nos próximos 15 anos. Além dessa situação, ainda temos as proibições de realizar concursos públicos, contratar novos servidores públicos, criar cargos e funções, criar auxílios, vantagens e bônus, conceder incentivos tributários, criar despesas obrigatórias, dentre outras situações. Bem, depois de informarmos a todos vocês o que aconteceu com a aprovação dessa PEC, é bom lembrarmos, e espero que fique bem guardado na memória de todos nós sergipanos, quem foram os deputados daqui de Sergipe que votaram a favor da PEC e que dessa forma não só prejudicou a todos os servidores públicos, como também jogou um balde de água fria naqueles trabalhadores e estudantes que um dia sonham ou sonhavam em ser servidores públicos. Foram esses deputados: deputado Agostinho Ribeiro, de Solidariedade, deputado Fábio Reis, do MDB, deputado Valdevan 90, do PSC, deputado Bosco Costa, do PL, deputado Fábio Metidieri, do PSD e deputado Laércio Oliveira, do PP. E os deputados que votaram contra a PEC e principalmente contra o congelamento do salário dos servidores foram deputado João Daniel, do PT, e deputado Fábio Henrique, do PDT. Por enquanto, é só isso, professores. E havendo alguma dúvida sobre este assunto ou qualquer outro relacionado ao direito da classe do magistério, entre em contato com os advogados do Sintese, fazendo seu agendamento prévio através do site do sindicato ou pelos telefones da sede ou das suas subsedes. A todos um forte abraço e até o próximo programa. O direito é seu. Pois é, minha gente. TV Sintese desse sábado está terminando. Mas antes de irmos embora, eu gostaria de dividir com você uma angústia que está me corroendo por dentro. Como você sabe, Bolsonaro trocou o ministro da Saúde. Porém, de acordo com o próprio presidente, a política de combate à pandemia de Covid-19 continuará sendo a mesma desenvolvida por Pazuello. Esse fato me fez lembrar de uma frase de Albert Einstein, que diz o seguinte: é insanidade continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. A você, boa tarde e boa sorte. Sorte, todos nós vamos precisar. Tchau, pessoal. Governador Belivaldo, defenda a vida. Queremos retornar às aulas com segurança. Vacina já para todas e todos, com prioridade para as trabalhadoras e trabalhadores da educação. Testagem em massa dos estudantes e condições sanitárias. O Sintese na luta em defesa da vida. Sem vacinação, a educação não tem segurança. Sintese. Somos muitos, somos fortes. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.